né? Empreender é extremamente desgastante e a gente sabe disso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou feliz fazendo isso. Mas eu tenho a plena consciência de que minha felicidade dentro do empreendedorismo, ela vem da minha felicidade como pessoa, como CPF antes. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Além da Gestão. Eu sou Fabiana Carvalho, sou mentora de negócios, sou palestrante e sou analista de perfil comportamental também. Esse podcast é especialmente para você que busca se inspirar em empresários de sucesso, empreendedores de sucesso, que busca estratégias para o seu negócio e ideias também que você possa tirar desse podcast e aplicar aí na sua vida, no seu negócio. No nosso terceiro episódio, nós temos uma convidada especial, que é a Adelaide Conduta. Adelaide, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por você ter participado aqui conosco e poder contar um pouquinho da sua história. Obrigada a você pelo convite. É uma honra estar aqui. Uma pessoa que eu admiro muito como empresária, como ser humano. Para mim, de verdade, é uma honra hoje estar aqui. Muito obrigada. E esse podcast, Além da Gestão, nós temos patrocinadores especiais. E o Dr. Bruno Côndolo, que é especialista no tratamento de varizes, e todos os tratamentos são feitos dentro do consultório, sem necessidade de anestesia e internação hospitalar. Todos os procedimentos são minimamente invasivos, utilizando técnicas combinadas com equipamentos de última geração. C. Castro, que é uma construtora que atua na cidade de Itu e região, e o seu projeto mais recente em Itu é o residencial Altos do Itaim, localizado na Avenida Caetano Ruggieri, com apartamentos de 2 dormitórios com suíte, 2 varandas por apartamento e apenas 2 torres, e que possui unidades disponíveis à venda. Agência de marketing GCI e Armazém da Prata. Bom, Adelaide, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você como mãe, como mulher, como empresária, um pouquinho do seu currículo, para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Fabi, eu me formei em Direito há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Depois fiz outras graduações, fiz 5 especializações, uma delas em orientação educacional. Passei um bom tempo trabalhando com educação e realizada também nesse setor. E, mãe, eu falo assim, que na verdade, essa é a minha maior formação. Essa é a que continua me ensinando todos os dias. São 5 filhos, cada um numa fase diferente, e o aprendizado ali é contínuo, né? Então, é mais do que uma formação, uma graduação, uma especialização, são eles. Com certeza. No meu lado empresarial, já fui franqueada de uma rede de educação famosa aqui no Brasil. Tive casa de festas em Angola, no tempo que morei fora do Brasil. Abri a Papa Rica em 5 cidades do interior de São Paulo. E agora vivendo o meu maior desafio, que é diretora executiva do BNI na região de Itapetininga. E, sem sombra de dúvidas, esse é o meu maior desafio. Uau, tanta coisa. E me fala um pouquinho, como que você consegue conciliar tudo isso, né? Porque são várias frentes, né? Tem a Adelaide mãe, a Adelaide mulher, a Adelaide empresária. E eu falo assim, o que eu respondo para todo mundo, é claro que eu não dou conta, né? Quem daria conta? Faltam horas no meu dia, sempre. Eu faço o meu melhor, isso sem sombra de dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida de que todos os dias eu durmo com a consciência tranquila de que eu estou fazendo o meu melhor, dentro do que eu posso. O que é que eu tento fazer? Primeiro, onde eu estiver, eu estou 100%. Então, se eu estou na empresa, eu estou 100% na empresa, focada, e se for algo urgente da minha casa, vão me ligar. Não vão mandar mensagem. Não é por mensagem que você vai conseguir falar comigo se tiver urgência. E a mesma coisa na empresa. Se eu estou em casa e minha equipe sabe que eu estou em casa com as crianças, só é para me sinalizar se algo for urgente. Se não, elas resolvem e depois, reunião, fim do dia, me passam o que é que aconteceu. É uma forma de tentar equilibrar esses pratos. Sim. A grande verdade é que não há equilíbrio. Não acredito muito nisso, que há equilíbrio, né? Eu falo, é um constante desequilíbrio, mas tentando, né, equilibrar esses pratinhos. E nem sempre é fácil, na verdade, na maioria das vezes é difícil. Mas, recentemente, alguém virou para mim e disse assim, tenha a certeza
de que o exemplo que você está dando para essas crianças é de uma mãe aguerrida, batalhadora. Não tem um exemplo que seja melhor do que esse. Então, isso confortou um pouco o meu coração. Porque a gente às vezes vê as mães que só são mães ou não, que só são empresárias e não são mães. E nem sempre também tem os seus afazeres. E também vive nessa, né, dicotomia do que equilibrar, né? Exatamente. Porque todo mundo tem coisas a mais para fazer. E eu vejo assim, não é só pelo fato de ser mãe. É mãe e empresária e mulher e dona de casa, né? E filha, né? E irmã. Então é aniversário da sobrinha, é aniversário do irmão. É tudo isso em conjunto que a gente precisa. E a gente faz essa cobrança. Eu acho que é uma cobrança muito da mulher, né? De ser essa pessoa que consegue dar conta de tudo. Não dou conta de tudo. Eu tenho uma rede de apoio. Uma rede de apoio excelente. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Por quê? Porque eu teria que dar conta de tudo, se eu não tivesse uma rede de apoio, dificilmente eu conseguiria. Com a rede de apoio, além de conseguir, eu mantenho a minha sanidade mental. Por quê? Eu sei que eu estou fazendo o melhor e eu tenho os melhores cuidando deles quando eu não estou com eles. Porque é uma avó e uma babá de 20 anos comigo. Então, eles não estão só sendo cuidados, eles também estão sendo amados. Sim. Né? E eu, quando eu estou em casa, eu estou 100% com eles. Sim. E como você falou, né? Isso é importante porque cada um está numa fase, cada um tem uma idade. E profissionais que realmente cuidem com carinho e dê amor hoje em dia e de confiança, não é fácil encontrar, né? Então, acho que a base seria isso. E fala um pouquinho, assim, da idade de cada um, o nome de cada um. O Matheus está com 20, o Lucas com 17, Pedro José com 10. Os gêmeos com 3 anos e meio, João e Maria. São bem distantes, né? Os menores dos outros. São, sim. E assim, a gente sempre fala, lá em casa, se você estiver vivendo um dia monótono, vai lá em casa. Fica um pouquinho lá. São desafios diferentes, né? Tem desafio para todas as idades. O Felipe tem uma foto minha que ele tirou, que ele pegou esse momento, que assim, logicamente essa foto vai ficar para a história deles, né? Que é, eu estou amamentando a Maria Júlia, o João Felipe tinha acabado de amamentar e ele estava aqui, a Maria Júlia ainda estava aqui, e eu estava com esse braço segurando a tarefa do Pedro José, porque ele estava fazendo a tarefa, ou seja, eu segurava a cabeça da menina aqui era um livro, e eu estava conversando com o Lucas que queria sair, no meio da pandemia, dentro do condomínio, dar um rolê. E era o Matheus aqui do meu lado, dizendo que a internet não estava funcionando, e ele precisava jogar não sei que joguinho lá. Então era o Matheus, o Lucas, a tarefa do Pedro, João aqui e Maria aqui. E o Felipe pegou essa foto. E é isso aí, é exatamente aquilo ali. É uma mãe com 5 filhos que tenta ao máximo dar o seu melhor. Essa dúvida eu não acho que eles tenham, Fabi. Com sabe? certeza. De que eu estou me esforçando para dar o meu melhor. Ah, todo dia é fácil? Não é. Na verdade, a maioria dos dias são difíceis, né? Porque as demandas são diferentes, né? Com certeza. O Matheus, o que me pede hoje é o quê? Eu tenho que ir no aeroporto buscar, porque ele já está com a namorada mora no Rio de Janeiro. Coração de mãe fica como? Na boca. Vai pegar Uber, e aí ele me manda mensagem que está dentro do Uber, e eu não sinto ele seguro. Você fica, né, preocupada com aquela pessoa. Com aquele menino de 20 anos no Rio de Janeiro. O de 17 anos, agora, a moda do momento é, ele quer dar os rolezinhos com os amigos. Então, todo dia ele chega mais ou menos às 7 da noite, mama, posso dar uma voltinha? E eu, meu filho, 7 horas da noite, na terça-feira, aí você vai ter que conversar com ele, mostrar para ele que terça-feira não é dia disso. Terça-feira não é dia de lazer. Terça-feira é dia de semana, é dia de dormir cedo, já fez a tarefa, já estudou, vai estudar mais um pouco. Então, tentar controlar tudo isso. Pedro José, na verdade, a gente sempre fala, eu acho que ele é o que mais exige atenção. Ele está no limbo, que a gente chama. Ele não é adolescente, igual os outros, e ele não é bebê, igual os gêmeos. Então, ele ficou naquele meio termo ali. E aí, normalmente, a gente se dispõe a ter mais atenção com ele. Uma atenção especial. Porque né? a gente nota que ele pede mais atenção. Sim. Mas aí, qual é o grande segredo, né? Eu acho que o grande segredo é você conhecer seus filhos. Esse é o grande segredo. Eu sei o que cada um precisa de mim. Sim. Na dosagem, sabe? Então, às vezes, eu estou menos com um, mais com outro, porque eu sei o que é que cada um está vivendo e como eu posso ser para cada um. Meu pai falava muito sobre isso. Somos 8 filhos, né? E eu lembro que muitas vezes perguntavam para ele assim, mas como assim, se ama igual? Ele, sim, se ama igual. Afinidade é diferente. Sim. Amor é igual. São todos iguais. E é verdade. Eu escutava e achava que aquilo não era possível.
né? Hoje eu tenho 5 e vejo o quanto tinha verdade naquela frase, quando ele dizia, né, o amor é igual. A demanda minha para eles é diferente, porque é de acordo com a necessidade de cada um. Os gêmeos são diferentes. Até porque são personalidades diferentes, né, Totalmente. Dê? E Totalmente. aí são necessidades diferentes também. E o importante é isso que você falou, conhecer a necessidade de cada um, porque Sim. não são iguais, né? Apesar de ser a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma criação, mas são características e É a personalidades. mesma barriga, Fabi. Exatamente. Os gêmeos, a mesma barriga. Você tem uma menina mandona e respondona e atrevida, e um menino docinho. E um menino que olha e faz, mamãe, eu te amo. Sabe? Enquanto ela, você vai dar um beijo, ela faz assim, ó. Tira o seu beijo. É o desafio. E tá é- tudo bem. Porque somos diferentes. Sim. Que mundo seria esse se fôssemos todos iguais? Exatamente. Né? Então, assim, é um desafio. É um desafio e tanto. Por isso que eu falo, é a minha maior formação. Não tem como não achar que essa é a minha maior formação. E mesmo com todos esses desafios, a sua história é muito impactante, Dê. Porque você começou a empreender muito cedo, né? Mesmo quando era mãe já, não Sim. foi assim que você começou? Sim. Eu comecei a empreender quando já era mãe. Mas tem uma história muito interessante que me contaram, né? E eu repito essa história para quem eu conheço, que dizem que eu comecei a empreender aos 4 anos de idade. Né? Porque eu ia para a fazenda, eu passava as férias lá e eu queria dinheiro para comprar chicletinhos, que tinha lá na vendinha que ficava dentro da fazenda. E certa vez meu avô falou, você não pode ter dinheiro todo dia. Como que tem dinheiro todo dia? Só quem tem dinheiro todo dia é quem trabalha. Isso que eu virei para ele e falo, mas eu não posso trabalhar, eu só sou uma criança. E ele fala, todo dia eu vejo você fazendo as coisas, você sobe, pega as frutas, deixa lá na cozinha, por que você deixa na cozinha? Vende. É uma forma. E desse dia em diante eu passei a vender as frutinhas para ele mesmo, né? Com 4 anos. Então eu passei a garantir o meu chicletinho, enquanto os outros não tinham, eu tinha garantido porque eu vendia as frutinhas para ele. É uma forma, engraçado que não tive nenhum empreendedor. Digo assim, avós ou pais, nenhum era empreendedor, todos com profissão, né, dessas advogado ou na política, mas não empreendedores. Mas eu tenho um irmão mais velho, que eu acho que eu tinha o quê? A diferença são de 5 anos. Ele tinha 18, quando ele já começa a ideia de abrir uma empresa. Ele com 18, eu tenho 13. É minha referência. É quem está perto, é quem estava no meu dia a dia. Era o meu irmão mais velho. E você se inspirou nele ou não? Muito. Eu acho que ele tem uma perseverança digna do empreendedor. É exatamente sobre isso. É a consistência, né? É você continuar fazendo. E ele faz isso com excelência, porque agora está com 52, né? Ele começou com 18. É uma jornada, né? Sim. É uma jornada. E sim, já tive empresa com ele também. Quando eu tive essa franquia de educação, foi com ele. Com quantos anos você tinha essa franquia? Eu já tinha o Pedro José. Foi 1 ano depois do Pedro José nascer. Ele está com 10 anos. Quando eu tive essa franquia, eu já tinha 3 filhos. E foi Mas com antes essa disso- franquia que você começou a empreender? Nada. Foi com a Eterna Magia em Angola. Em Angola. Em Angola, quando eu fui morar lá. Ou seja, o Matheus, ele tinha 2 anos. O Lucas não existia ainda. E lá em Angola você tinha a empresa de Festa infantil. festa infantil. Casa de festa infantil. Quando a gente chegou lá, a gente sabia que não tinha nenhuma no país ainda. A gente morava na capital e a gente abriu lá a Eterna Magia. Eu fiquei com ela até a data de vir embora para o Brasil, quando vendi a minha parte para a minha ex-sócia, na época sócia, né? Que continuou lá tocando a casa de festa. E aí quando você veio para o Brasil, você comprou a franquia de educação. Não. Quando eu vim para o Brasil, eu tinha 3 dias que eu tinha chegado no Brasil e aí eu recebi uma proposta para trabalhar como diretora de uma agência de fotografia. Por quê? Porque o tempo que eu passei em Angola, eu não passei só fazendo isso, né? Que era acordar às 4 horas da manhã para montar festa, que eu achava pouco, né? Eu fiz algumas especializações em fotografia, né? Eu aprendi a fazer bolo com pasta americana também. Então, quando eu volto de Angola, eu volto com a bagagem já de conhecimentos e de profissão. Quando me perguntam nas apresentações do BNI, né? E me conta algo que você nunca fez. E ninguém sabe, né? Nas apresentações sabem, né? Que eu fazia textura de parede. Porque eu aprendi a quanta fazer. coisa. Eu aprendi a fazer.
E eu gostava de fazer. E assim como a fotografia me traz, a paz de espírito. No sentido de que eu consigo, durante estar fotografando ou estar fazendo isso na parede, não pensar em nada. E isso me recarrega. Então, quando eu volto, eu tinha 7 anos de curso de fotografia. E aí eu sou contratada com 3 dias no Brasil, ou seja, eu fico desempregada exatamente 2 dias. Porque no terceiro eu estou trabalhando. E aí eu estou tocando uma agência de publicidade, que o foco era fotografia de casamento, de festas e de eventos. E ali eu passo um bom tempo até vir a franquia de educação. E nisso você já era formada em Já. pedagogia? Em direito, não. Em direito sim, pedagogia ainda não. Tá. Mas as especializações eu já tinha começado a fazer. Uhum. Por quê? Tinha o diagnóstico do Mateus, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, e na época eu pensava, eu preciso entender muito bem. Porque se eu entender pouco, eu vou ajudar pouco. Eu preciso entender muito, porque eu quero ajudar muito. Porque ele é meu filho, ele é meu primeiro filho. Uhum. E engraçado que todos eles têm um porquê dos nomes, né? O Mateus significa primeiro os teus. O Lucas significa o iluminado, porque ele vem depois de 2 perdas gestacionais, em que eu sofri muito. O Pedro José é rocha, né? Ele é o único dos 5 que veio sem tratamento algum. Ou seja, os outros 4, todos eu fiz tratamento para engravidar. O Pedro José não. E os gêmeos, João e Maria, porque me foi dito em sonho que havia uma menina e que eles se chamariam João e Maria. E por isso a gente teve que trocar nome até de enxoval, que já estava bordado. Nossa! Porque tinha uma menina e na pandemia ninguém queria fazer exame. E a gente não podia ter que ficar em casa, né? Se resguardando. E quando a gente pôde fazer, de fato, tinha uma menina e por isso a escolha do nome deles. Mas as especializações, elas vieram por conta do Mateus. Porque eu queria entender esse mundo todo, né? E fiz muita palestra aqui em São Paulo. Fiz aqui em Itu, porque tem uma grande amiga que era também da mesma franquia aqui. Então, isso me abriu o mundo da educação, do qual eu nunca mais saí. Porque a comida, a gente vende para criança, a gente atende mãe, tem a ver total com a educação. Sim. Né? E está interligado, né? Eu acho que aquilo ali, a sensação que eu tenho verdadeiramente, Fabi, é que tudo que eu vivi foi preparo. Né? Preparo para hoje lidar e liderar líderes. Porque não é fácil, a gente sabe, né? Sim. Já não é fácil liderar funcionários. Exatamente, é um desafio muito grande. Inclusive, eu ia perguntar isso para você. De toda essa sua experiência em empreender, seja numa área, seja na outra, né? Hoje você está com as franquias da Papa Rica, como você falou, em 5 cidades, né? Aqui do Isso. interior de São Paulo. E fora isso, vocês também têm a empresa do BNI na Isso. região de Itapetininga, né? Isso, E isso. que é a mesorregião ali, Isso, a gente né? chama de mesorregião porque englobam 40 cidades. Sim. É onde a gente precisa chegar. São 40 cidades que a gente precisa, pelo menos, fazer com que as pessoas conheçam o BNI. Sim. E como que é para você, Adelaide, administrar, gerir todas essas empresas, sendo mãe de 5 filhos, tendo tudo isso? Chegou algum momento da sua vida que você sentiu assim, ai, não vou dar conta? Ou não? Isso nunca passou pela sua cabeça? Todo dia. Todo dia. Eu durmo achando que não vou dar conta e acordo tendo a certeza que eu dou conta. Todo dia, normal. Quem nunca? Quem nunca? Eu falo que eu durmo inconformada e eu acordo inconformada. Muito do que eu acho que eu consigo fazer, Fabi, vem dessa sensação. Sabe? De achar que eu posso fazer mais. Mas eu durmo achando que eu fiz pouco. Sabe? Eu vou dormir e eu penso, caraca, hoje eu podia ter feito alguma coisa. Eu não fiz aquilo ali. A autocrítica, né? Sim. E aí eu acordo pensando, é um novo dia. E hoje, se eu não fiz ontem, eu vou fazer hoje. E se ontem eu fiz mais ou menos, hoje eu vou fazer melhor. Eu nunca, durante a minha vida inteira, eu me preocupei ou me comparei no sentido do que o outro está fazendo. Eu sempre me comparei, mas eu sempre me comparei comigo mesma. Entendeu? A Adelaide, 10 anos atrás, quando ela tinha 37, ela estava com um bebê de 1 ano no colo, meu terceiro filho. Hoje eu estou com 47. Eu posso dizer que é uma década de diferença, eu sou outra pessoa. Eu sou alguém que está em busca constante de evolução. Mas equilibrar e tentar equilibrar esses pratos não tem sido uma tarefa fácil. Qual é o grande segredo? Talvez a rede de apoio e o time. Eu tenho um time muito bom dentro da Papa Rica.
E né? como que é liderar esse time? Você acha que... Eu falo isso porque, assim, muitas pessoas acham que empreender é algo, nossa, 100% maravilhoso. E não é. É um desafio diário que todos nós passamos. Qual a diferença? Que tem pessoas que gostam de desafios, têm constância, têm um objetivo, têm um propósito, e isso motiva a pessoa a empreender a cada dia. Eu acho que essa é a diferença de quem é Sim. CLT e quem realmente quer ter um negócio próprio, né? Sim. Mas a gente sabe que ano após ano a mão de obra está difícil. Está. Você encontrar profissionais que possam agregar e que tenha comprometimento com a empresa, eu vejo isso porque eu trabalho com vários clientes, né, com empreendedores, empresários, e independente da área, Tá tá, difícil, né? tá difícil. Como que é para você, com as suas empresas, você liderar esse time? Ai, Fabi, foram 2 anos de construção, né? A Papa Rica, no sentido do time, focada no time. São 2 anos focada nelas, fazendo com que elas cresçam em todos os sentidos que eu posso imaginar. Essa sempre foi a ideia e é sempre isso que eu passo para elas. E eu já ouvi de alguém a seguinte frase: mas você é muito besta, porque você qualifica seus funcionários para eles irem embora. Né? Porque aí eu faço aqueles cursos de gestão, de vendas, e eu pago para elas participarem disso. E eu olho para a pessoa e falo: olha só, se ela tiver que ir, tá tudo bem, chegou a hora dela ir para outros caminhos, né? Buscar o melhor também dela, para ela, né? Mas eu vou deixar de qualificar, de fazer com que extraia o melhor dela enquanto ela está comigo? Não vou fazer isso. Eu preciso que elas melhorem, que elas queiram, minimamente, ser melhor do que era ontem. Então, é um time muito engajado nisso. E eu acho que é por isso que dá certo, sabe, nesse sentido. Porque eu sinto que elas são meninas e, olha, eu vou dizer, a gente tem uma mascotinha com 18 anos e que recentemente assumiu como membro do BNI, em uma das cadeiras da Papa Rica. Topou o desafio, uma menina com 18 anos. Então, é um time que eu acho que vem de uma responsabilidade muito boa, vem de um treinamento bom, né, que a gente fez com ela no decorrer desses 2 anos. Mas, se eu puder dizer assim, mas e o segredo, qual foi, né? Foi descobrir em qual lugar colocar cada uma delas. Então, na sua opinião, assim, com o que você vive na sua empresa, você acha que colocar elas no lugar certo? Em relação à contratação, tem que ter alguma técnica ou alguma característica que faça sentido para você ou não? Porque isso eu achei legal que você falou, você capacita o seu time. Sim. E eu vejo que, infelizmente, muitos gestores acham que isso é inviável, que não vale a pena. Porque o funcionário vai embora. Exatamente. Uhum. E aí fica aquele turnover, né? Sim. Que é aquele entra e sai que não tem fim. Sim. E que é pior ainda para a empresa, porque o prejuízo é maior, né? Sim. Então, além da capacitação, você acha que na sua contratação tem algum segredo, alguma estratégia que você utiliza para ter um time assertivo? Então, eu vou lhe contar um segredinho. Hoje, eu já sei fazer de acordo com o que eu preciso, porque eu fui treinada para isso, para fazer esse tipo de entrevista. Mas, até entrar a última, não. E a minha grande sorte é porque eu tenho uma pessoa que foi lá, que não é até, ela é do marketing, mas ela faz esse estudo das personalidades das meninas, ela fez, e a gente conseguiu, com isso, entender o que cada uma faz de melhor. E aí conseguiu dar uma mexida no que elas faziam. Uhum. Dali em diante eu sei como contratar, porque Uhum. agora eu tenho isso como visão, mas eu não tinha isso como visão, entendeu? Então talvez ali, a Adelaide contratando era que fosse alguém proativo, com garra, com vontade, inquieta, igual a minha pessoa, entendeu? Eu buscava pessoas assim, mas era pouco ainda. A gente, além disso, a gente precisa entender qual é, né, a qualidade daquela pessoa ali, qual é o seu melhor. Sim. É em vendas? É em marketing? É fazendo a parte da plataforma? Qual é? Né? Uhum. E aí vem essa pessoa e fala, assim, ó, tem característica aqui, faz aqui. E quando a gente fez isso aqui, Fabi, elas rodam redondinho demais. E faz toda a diferença. Por quê? Porque aí você consegue delegar, né? Fazer com que o time vá, né? E eu tô aqui, elas sabem que eu tô aqui,
Elas me pontuam absolutamente tudo no fim do dia, né? No decorrer do dia, realmente, é algo que se for muito importante que precise da minha decisão. Mas aquilo que é, exemplo, né? Foi alguma entrega que foi feita e chegou descongelado. O cliente reclamou. Substitui na hora. Você não precisa falar comigo para isso acontecer. Eu tenho uma supervisora, eu tenho uma gerente, vocês precisam fazer isso sozinhas. Sim. Então, às vezes também, um problema do gestor qual é? Ele não quer delegar. Ele acha que delega, mas é um delegar desconfiando, né? Eu quero ver, não tem que passar por mim. Elas têm autonomia, né? Elas têm autonomia. Por quê? Porque recebeu o treinamento. É. E isso é muito bacana. E hoje, no momento que você se encontra, né? Qual o maior desafio para você em termos de gestão? Eu acho que o maior de todos eles é o de liderar líderes. Sem sombra de dúvida. Formar líderes, né? Porque, veja, você liderar um time de funcionários é uma coisa. Você está treinando, né? Mas veja só, você liderar líderes, são pessoas que já lideram suas empresas. E aí, como é que você faz esse trabalho? Né? E eu aprendi que esse trabalho só é feito se você escutar, ouvir atentamente a história dessas pessoas. Essa semana eu recebi uma ligação, era uma pessoa querendo começar a empreender. Ela é CLT, né? E ela ligou para mim dizendo que queria mais tempo livre com o filho dela. Então ela pensou em empreender. E aí eu gravei um áudio para ela e quando eu terminei, o Felipe olhou para mim e fez: "Você não falou isso para ela?" Eu fiz: eu não consigo mentir, né? Foi realista. Ela me perguntou e eu tive que contar a verdade. Se você quer ter mais tempo, né, para sua família, para o seu filho, não largue o CLT. Não deixe a CLT, porque não vai ser o caminho. Exatamente. Empreender é estar eternamente sem tempo. E aí, porque você não se organiza, não. Não é porque você não se organiza. É porque, primeiro, que empreender lhe dá um gás de você buscar sempre novos aperfeiçoamentos, né? Então, você não tem hora nem para dormir, nem para acordar, nem para parar. CLT, você vai ter a sua pausa do almoço. Você tem lá garantido. É lei. Você precisa parar. Você vai ter férias. 13º. Exatamente. Olha só, então empreender você vai ter? Não, você não vai ter. Porém, você pode se realizar profissionalmente de uma forma que talvez nunca a CLT te traga. E tá tudo bem, porque são perfis de pessoa, não é isso, Fabi? Exatamente. E cada um se encaixa em um perfil diferente. E eu acho muito importante isso que você falou, porque muitas pessoas me procuram para fazer transição de carreira e a primeira coisa que eu observo é se realmente a pessoa está disposta a... Porque empreender é sair da zona de conforto. Não acho que o cliente vai chegar até você. Você vai ter que elaborar estratégias para poder vender e atrair o seu cliente. E dependendo da área, quando vai fazer uma transição de carreira também, você precisa aí ter uma reserva de pelo menos 1 ano. Porque eu já vi pessoas em diferentes áreas ter uma reserva de 1 ano e muitas vezes ainda não ter engatinhado o negócio. Então tem todo um planejamento, precisa ver do seu perfil, o seu momento, para ver se você, né, está no momento certo de fazer essa transição, mas é justamente isso que a Adelaide falou, exige muito mais de você, principalmente no começo do seu negócio, porque é como se fosse um bebê recém-nascido que vai depender mais do seu tempo, né? Você vai ter que fazer tudo, né? Até você começar a contratar uma equipe, treinar a equipe e conseguir aí sair dessa fase inicial. Muito bem lembrado, Adelaide. Com certeza. E o papo está muito bom, mas esse podcast só está acontecendo por conta dos nossos patrocinadores. E eu gostaria de falar um pouquinho dos nossos patrocinadores ouro. O Dr. Bruno Côndolo, que é especialista no tratamento de varizes, e todos os tratamentos são feitos dentro do consultório, sem necessidade de raquianestesia e intervenção hospitalar, e todos os procedimentos são minimamente invasivos, utilizando técnicas combinadas com equipamentos de última geração. Dr. Bruno, ele trabalha aqui em Itu, mas ele atende pessoas de toda a região, através da excelência aí do seu trabalho, né, com os tratamentos no seu consultório. E nós temos também a construtora Sei Castro, que é uma construtora que atua na cidade de Itu e região,
E seu projeto mais recente em Itu é o residencial Altos do Itaim, localizado na Avenida Caetano Ruggieri, com apartamentos de 2 dormitórios com suíte, 2 varandas por apartamento e apenas 2 torres, e que possui unidades disponíveis à venda. Então, meu muito obrigado, porque graças a vocês esse podcast está existindo. E Dê, eu gostaria que você falasse um pouquinho eu sei que o papo tá bom, mas para a gente ir finalizando, onde você se inspira hoje? Por exemplo, você procura ler livros, você faz cursos, o que mais te inspira? E se você poderia passar um pouquinho para a gente, às vezes um livro que você leu, que você achou excelente, você fala, olha, esse aqui é para quem está começando ou para quem está buscando aí uma constância, alguma coisa relacionada à gestão do negócio. Fabi, eu acho que para a gente começar a pensar em empreender, qualquer negócio, você precisa estar bem. Não tem como achar que pessoa que não está bem vai gerir algo que vai dar certo. A pessoa ela precisa estar bem para algo dar certo. Então, tem um livro que eu terminei, já agora tem alguns meses, e eu já estou lendo outros, mas eu acho que aquele livro me remeteu muita coisa do meu passado, sabe? E foi muito legal reviver isso tudo, que é Quem Está na Sua Sala, do Ivan, fundador do BNI. Uhum. Quem que a gente coloca dentro da vida da gente? Quem que a gente tira? Porque, segundo o livro, depois que a pessoa passa pela porta, ela nunca mais sai, porque memórias são construídas. Sim. E o que é que você faz com essas memórias que às vezes não são tão boas? E eu aprendi com aquele livro que você não tem como você estar bem e conseguir fazer algo bom. E a importância de você se cuidar, né? Empreender é extremamente desgastante e a gente sabe disso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou feliz fazendo isso. Mas eu tenho a plena consciência de que minha felicidade dentro do empreendedorismo, ela vem da minha felicidade como pessoa, como CPF antes, né? Eu tenho essa ideia e esse livro me trouxe muito disso. Me botou uma calmaria no coração, na verdade. Porque eu achava que eu, ao excluir ou conviver menos com algumas pessoas, eu estava sendo ruim, sabe? E quando, na verdade, não. Eu estava, era só selecionando aquilo que eu quero que esteja ao meu entorno. Sim. Né? Porque é o que me faz bem. E isso talvez soa como egoísmo, né? Você não se dá igual para todo mundo, né? Mas egoísmo, na verdade, é você não cuidar de si. Exatamente. Né? Isso é que é ser egoísta, né? Sim. Então, esse é um livro que está na minha cabeceira. Eu já terminei de ler, mas eu não consigo tirar ele da minha cabeceira. Tenho feito algumas imersões também, que têm me trazido vários insights. Participado de algumas conferências no Brasil, fora do Brasil, que têm me trazido também vários insights. E tudo que eu aprendo só tem um direcionamento, é passar adiante. Então, todas as vezes que eu volto, eu junto o time. Eu quero contar para elas tudo que foi visto, né, na conferência lá de Foz do Iguaçu, na conferência lá de Madrid do ano passado, para que elas entendam como pessoas, né? Não é falar só sobre empresa, né? Sim. Mas o que é que a gente pode crescer aqui, né, como pessoa. É isso, eu acho que é isso que eu ando fazendo. E eu achei muito importante isso que você falou também, Adelaide, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, muitas vezes, se você tem um objetivo, se você quer crescer, né, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, quem são essas pessoas que você está andando? Né? Essas pessoas, elas têm os mesmos valores, os mesmos objetivos que você, elas querem o mesmo que você ou não? Você está indo numa direção e elas estão indo em outra direção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao invés de você achar que você vai crescer e que você vai conseguir arrastar todo mundo junto com você para crescer junto, é o contrário, essas pessoas vão te puxar para trás. Né? A gente não consegue trazer todo mundo junto, infelizmente. Então, isso é um ponto muito importante, né? Para você ficar atento quem são as pessoas que você mais convive. Sim, eu li recentemente num post de uma pessoa muito querida, que ele fala, né? Se você quer ser o quinto idiota, é você que decide. Sim. É só você continuar convivendo com os outros 4 que estão sentados na sua mesa. Né? Então, escolha a mesa que você vai sentar. E se você é o mais inteligente da mesa que você está sentando, também é outro ponto para você refletir. Será que estou na mesa certa?
né? Tem sim. Tem tudo a ver. Tem sim. Dê, eu quero agradecer imensamente pelo seu tempo, porque você é uma pessoa ocupadíssima. Eu sei, essa semana para você tá ainda mais corrida, né, por conta da conferência do BNI. Mas eu quero agradecer de coração. A sua história me inspira e eu tenho certeza que vai inspirar também todos que estão assistindo. Eu oro muito por você. Obrigada. Eu sou muito grata pela sua vida. Obrigada Você é uma pessoa muito especial. Você é luz por onde você vai, por onde você passa. Então, assim, muito obrigada de coração. Obrigada a você, de verdade. Eu sei que a gente usa muito essa frase de que somos a média, né, das 5 pessoas que mais convivemos. Eu gosto muito de olhar na perspectiva de que eu sou a soma das pessoas com quais eu mais convivo. Você é uma delas. Ah, obrigada. E eu sinto muito orgulho disso. Obrigada a você. Obrigada. E é isso, pessoal. Então, hoje é a nossa terceira edição, terceiro episódio, né, da primeira temporada do podcast Além da Gestão. Esse é um podcast onde eu quero trazer as pessoas que realmente me inspiram, as pessoas que têm história, que têm uma jornada de sucesso e que eu sei que pode agregar muito para você que está aí do outro lado. Quero agradecer a atenção de vocês e fiquem ligados nos nossos vídeos. Tem o primeiro vídeo, o primeiro episódio, onde eu conto toda a minha história. Tem o segundo episódio também com o Dr. Bruno Condolo, contando toda a história dele. E esse episódio especial com a Adelaide Conduta. Muito obrigada a todos vocês. Lembrando também dos nossos patrocinadores, que eu quero deixar aqui muito bem claro, né? Quero agradecer aos nossos patrocinadores ouro, Dr. Bruno Condolo, cirurgião vascular, Sei Castro, construtora, Agência de Marketing GCI e Armazém da Prata. Muito obrigada pela confiança de vocês aqui no nosso podcast e fiquem ligados nos próximos vídeos. Obrigada!